Mensagem do Céu. Estamos aqui sobre um tema muito importante, eu acredito até um tema onde existe uma luta espiritual muito grande para que as pessoas não tomem conhecimento do que está escrito. Eu não quero de maneira nenhuma apresentar a você a minha opinião sobre isso. Eu quero apresentar para você todos os textos referentes a essa questão, inclusive os textos que são utilizados para falar um posicionamento diferenciado deste, tá bom, queridos? Vamos começar com esse texto que diz aqui sobre a pergunta que me fizeram, se o arrebatamento ele será pré-tribulacionista, indo, ou seja, no meio da grande tribulação, ou pós-tribulacionista, não é? Querido meu, querida minha, eu sempre vou lembrar a você que somente as escrituras, elas elucidam, elas explicam as próprias escrituras. Querido meu, querida minha, não existe textos que defendam qualquer situação importante, que não tenha algo para corroborar, que venha algo para trazer para você que aquilo é verdadeiro, não é? Outra coisa impressionante nas escrituras, queridos, é que esse texto com o outro texto, eles na verdade é um encaixe que mostra, que prova que existe um único autor para todas as escrituras, meus queridos. Como é que eu posso dizer que inspirados pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo de Deus, profetas que não se conheceram, em épocas completamente distintas, condição social distinta, culturas distintas, porque nós temos profetas, queridos, que viviam na casa do rei, como Ishayahu, não era um nobre, e nós temos profetas, como nós vamos ver, a situação de Amós, plantador de sicômoro, não é? Cuidador de gado, uma série de coisas assim. Então, querido meu, querida minha, é importante que você possa ter a compreensão de que esses profetas todos, ainda que falem a linguagem da maneira que eles podiam falar, todos eles são unânimes, de um modo que a instrução veio de uma única origem. Vamos explicar isso de um modo mal? Vamos explicar isso de um modo mal? Porque o mal também age assim. Querido meu, querida minha, se você conhecer um usuário de crack num lugar no mundo, com uma cultura, com uma historicidade, com um idioma diferente, uma cultura totalmente diferente, e você conhecer um usuário de crack do outro lado do mundo, com outra cultura, outra linguagem, completamente diferente, o mesmo espírito que opera no crack, aqui no Brasil, vai estar operando em qualquer lugar do mundo, aonde ele seja usado. O mesmo espírito que opera no usuário de cocaína aqui no Brasil, ele age da mesma maneira no usuário de cocaína no mundo todo. A mesma pessoa que é um alcoólico aqui no Brasil é exatamente, precisamente, dominado da mesma maneira que um alcoólico no mundo todo. Por isso existem organizações como o AA, o Alcoólicos Anônimos, que trata dessas pessoas com essa dependência no mundo todo, queridos. É um espírito que atua sobre os filhos da desobediência, entende? Assim, meu amado, o espírito do Eterno que atua sobre os filhos dele não está preso à época, cultura, língua, nacionalidade. Ele vai agir da mesma maneira, e por isso nós podemos pegar as escrituras de um povo que é o povo judeu, um povo a quem o Eterno outorgou os oráculos, não é, meu amado e minha amada? Por isso é importante que você conheça a cultura que o Eterno gerou esse povo dentro do deserto, formou esse povo no deserto, tá bom? Queridos, primeiro lugar, tem muita gente que dá um nó no pingo d'água, ela pega várias passagens e vários textos para provar uma coisa que ela gostaria que fosse verdade, mas existem alguns textos que Yeshua sabia que isso ia acontecer, como ele é uma pessoa maravilhosa e fantástica mesmo, é claro, é acima daquilo que nós estamos convencionalmente acostumados a ver, mas Yeshua deixa um texto para mim e para você inequívoco, não tem o que você duvidar daquilo que está escrito, embora outros textos vão corroborar com isso. Vamos lá? Matitiarro, Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos
com grande cangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos nos 4 ventos dos céus, de uma a outra extremidade dos céus. Então, queridos, é importante que nós compreendamos quando Yeshua disse, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, é logo em seguida, queridos, não é? É importante que nós não venhamos a dizer que Yeshua é mentiroso, não é? Vamos só alguns contextos daquilo que ele está dizendo, não é? O sol escurecerá, não é? Queridos, nós estamos vendo um fenômeno solar que está observado desde 2011, na verdade, nós vimos isso também acontecendo no ano passado, em julho do ano passado. Quem fez conosco o Risgalos, o curso de Apocalipse, acompanhou isso, um escurecimento, né, da massa coronal. Nós vimos ali uma mancha solar que atingiu, alguns dizem que chegou a 35% ou 40% da largura solar. Quem teve a oportunidade de ver essas imagens que foram emitidas pelo SOHO, é um dos satélites que estão aí fazendo um monitoramento solar, que vai para a NASA e vai para outros organismos, não é? Nesse sentido, nesse aspecto, é importante que você compreenda uma área da minha formação. Eu sou cientista social, mas estou envolvida com um grupo científico no qual continuamente nós estamos nos atualizando com as pesquisas, as últimas pesquisas que têm sido feitas, e muito se preocupa com o Sol. Muito se preocupa com o Sol. Eu não quero falar dados muito técnicos para você, querido. Olha, querido meu, querida minha, mas é importante que você entre lá e veja, escreva lá, procure, não é? Mancha coronal, não é? Grande mancha coronal, não é? Algumas especialidades acerca desse contexto diz que o Sol pode se apagar, claro que coloca-se que será milhões de anos, mas as escrituras nos dizem que o Sol seria escurecido. Em outros textos diz que como saco de crina. Quem chegou a ver essa massa coronal, essa situação que nós tivemos dessa falha coronal, um buraco coronal que nós tivemos, um buraco mesmo, queridos, você não percebeu, céu, como é que o Sol apagou aí uma quantidade enorme de 30% a 40% do seu volume e nós não vimos que diminuiu a luminosidade. Não vê, meu querido, não tem como a gente ver isso do lado de cá, não é? O Sol, na verdade, já vem escurecendo, queridos. Existe um documentário chamado Escurecimento Global. Se você ver esse documentário, você vai compreender um pouquinho o que nós estamos vivendo, não é? E atrelado a isso, para nos ajudar ainda, nós estamos com um sério problema no nosso escudo geomagnético, que nos protege, queridos, nos protege tanto das ondas solar, que o Sol emite 3 tipos de raios. Vamos entender um pouquinho para você. Toda vez que você vai ver lá, clima-tempo, o que quer que seja, você vai ver lá, raios UV, não é? O que é esse raio UV? Que raio UV? Não é? Raio UV é um raio ultravioleta. É um raio complicado, meus queridos, bastante complicado. Em alguns lugares vai aparecer, se ele está muito elevado, eu tenho até um medidor de raio UV, dá para você usar como chaveiro. Mas, Céu, para que você usa isso? Porque é importante nós sabermos ao que nós estamos expondo o nosso organismo. Mas existe um outro raio que ocorre nas ejeções solares. Essa ejeção é o que? Tipo de uma explosão que ocorre no Sol, e ele emite uma quantidade de partículas que, se for na direção da Terra, nós então teremos problemas. E essas ejeções, ela vem carregada de prótons, mas ela vem carregada também de raio-x. Raio-x é um problema para nós, queridos, já é um problema para nós o raio-x, não é? Para quem é gestante, uma série de coisas sabe, não deve fazer raio-x, não deve fazer radiografia alguma, nem do dente durante a gravidez, porque isso pode trazer malformações, não é? Na vida do bebezinho que está em formação. Então, queridos, esses raios são injetados também para nós, mas isso aí você não vai ficar sabendo, ninguém, nem a rede que quer que seja, não é? Rede quadrada, as redes retangulares, as redes ao cubo e as outras redes também, nenhuma vai anunciar isso para você, não é, queridos? Então, é importante que você procure se informar essas ejeções solares. Outro tipo de ejeção mais temido são as ejeções solares de raios gama.
Sobre esses, queridos, não tem como a gente suportar uma radiação gama. O que é radiação gama, Céu? Eu só conheço isso aí do Incrível Hulk. Verdade. Eu sei que você só conhece isso do Incrível Hulk. É a única coisa que passa, não é? Mas eu acredito que você que tem tanto tempo para ficar na internet, pesquisando tanta coisa, tanta bobagem, não é? Você deveria saber um pouquinho sobre o Sol. Eu indico sempre os artigos do Apolo 11, se você procurar lá, Apolo 11, que está ligado ao painel global, que é onde eu participo e onde eu tenho pessoas ali maravilhosas que sempre nos têm alimentado com o melhor, com a mais importante informação científica que ocorre todos os dias na nossa vida, além de você conhecer o monitoramento da Terra no tempo real, saber quantos terremotos estão acontecendo, saber a verdade do que não vai ser anunciada, porque muitas vezes não tem interesse saber quantos focos nós estamos de tempestades tropicais, poder orar por um povo, poder orar por uma região, poder orar ao Eterno que desvie um furacão, um tufão, da direção de lugar onde tem população, uma série de coisas, nós podemos fazer isso. O Eterno é poderoso para ouvir as nossas orações, cumpre a nós saber o que está acontecendo no planeta, não é? Então, queridos, primeiramente, tudo isso que Yeshua disse para nós está ocorrendo. As estrelas cairão do firmamento. Por que isso? O escudo magnético sendo reduzido, e como está sendo, nós estamos vendo cada vez mais objetos, não é, corpos celestes vindo na direção da Terra, porque nós estamos com uma falha de proteção, queridos. Aquele escudo do Eterno que sempre protegeu nossas vidas, ele está enfraquecendo. Então, os textos que Yeshua disse sobre a Lua não dar a claridade, ora, meus queridos, é claro, se cair algum objeto grande na Terra, ele pode levantar, sim, vários fragmentos, várias situações ao redor do nosso planeta, que nós vamos ver tudo escurecido também. Nós não vamos conseguir olhar para cima até que aquela poeira toda se dissipe, não é? Então, assim, os poderes do céu serão abalados. Eu acredito de todo o coração que ele está falando para a gente com muita clareza e muita propriedade, como autor, não é? Na verdade, o grande engenheiro, ele foi o arquiteto de tudo isso, o Eterno usou para toda a criação, nada foi feito sem ser por intermédio de Yeshua, o Eterno utilizou para trazer à existência as coisas, por meio de Yeshua tudo foi criado e para ele tudo foi feito, não é? Então, queridos, eu acredito que ele está tratando aqui, os poderes do céu serão abalados, não somente com relação a esse escudo que nos protege, não é? Mas também com relação ao nosso planetinha se tornar atraente. E quando ele se torna atraente, evidentemente, nós vamos ver muita coisa caindo aqui. Eu postei lá no Facebook, quem não viu, a quantidade de lixo que nós temos ao redor da Terra, de sondas, de naves, resto de tantas coisas, vai voltar tudo para cá. Nós vamos ver como se fosse um 4 de julho nos Estados Unidos, não é? Como a festa de fogos lá que tem na Disney, para quem já presenciou isso na televisão, ou aqui mesmo no Ano Novo, que se estoura aquela quantidade de fogos ali no Rio de Janeiro. Eu acredito que nós vamos ver isso, nós não vamos ficar felizes, não é? Porque os tipos de luminosidade que nós veremos no céu vai ser só caindo, não é? Muitas coisas, quando entram em contato com a nossa atmosfera, são dissipadas. Mas no caso, dependendo do tamanho, não tem como, ela vai ultrapassar, e eu acredito que nós vamos ver incêndios em grande quantidade, não é? Então, queridos, por que me leva a acreditar que nós estamos vivendo muito próximo desse tempo tribulacionista? Em virtude de tudo isso que nós estamos vendo com relação ao escudo geomagnético estar enfraquecido, e em relação ao Sol estar tendo esses apagões aí extraordinários, todo mundo pasmo. Aqui no Brasil não passa quase, não é? Mas nas redes internacionais, que são mais científicas, não é? Como eles chamam, países do primeiro mundo, essas informações são muito mais presentes. Eu convido você a fazer o curso de Esgalos, Apocalipse, mas não são todos que suportam, queridos. Então é importante que você veja a primeira introdução do curso, né, possa ver a introdução do curso. Se isso não te faz bem, também para viver com medo, eu prefiro que você então continue vivendo a sua vida, produzindo. Nós temos de viver até o último momento das nossas vidas. Uma vez perguntaram para o grande pregador Moody, não é? Ele estava fazendo uma plantação e perguntaram para ele: Moody, o que você faria se o nosso Senhor voltasse daqui 10 minutos? Ele olhou assim para a plantação, né, e falou: eu terminaria essa carreira. Essa carreira de sementes que ele estava colocando, não é? E assim queridos, não é? Logo que eu entrei para o grupo científico,
a minha filha, principalmente, que esteve aqui conosco hoje, nos dando a graça da presença dela, ela começou a ter sérios problemas, ela não queria mais concluir a faculdade, não tinha mais projetos de se casar, uma série de coisas mais. Eu falei, filha, nós vamos viver aqui a nossa vida da melhor maneira, até o fim, não importa o que nós venhamos a viver, nós vamos ter de viver nossos dias para o eterno, vivendo por meio dele e para ele, não é? 1 Coríntios diz o seguinte, não é? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Querido meu, querida minha, quem que na verdade, qual é a trombeta que nós vamos dizer, arrebatados, não é? Esse termo que não é bíblico, mas é um termo que se usa, não é? É um termo que foi usado aí por um teólogo que queria muito provar para todo mundo que o arrebatamento iria acontecer antes da grande tribulação, não é? Então, queridos, última trombeta é a última trombeta, é a sétima, não é? O Apocalipse não é cronológico, queridos, não é? Ele narra acontecimentos na terra e narra acontecimentos no céu. Ele não é cronológico, tá bom, meu querido, minha querida? Eu peço a você que tenha bastante sabedoria, entendimento, graça da parte de Adonai, para que você compreenda que no Apocalipse não narra o arrebatamento, mas narra a ressurreição dos mortos. Aonde vai narrar? Apocalipse 20, versículo 4, vi também tronos, e nesses se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Yeshua, bem como por causa da sua palavra, da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte nem na mão, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos, e os restantes dos mortos não reviveram até que se complete os 1000 anos, e essa é a primeira ressurreição. Queridos, a primeira ressurreição se dá em Apocalipse 20. Você tem que saber que em Apocalipse 20 é quando a besta ela é lançada, né, no lago de fogo, e Rassatã é aprisionado por 1000 anos. Depois disso, queridos, ocorre a ressurreição dos mortos, não é? Olha só, 2 Pedro 3,10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e a obra que nela existe serão atingidas, não é? Essa questão, a tratativa acerca do dia do Senhor, que nós temos de compreender essa questão de, como dizem, não é, os pré-tribulacionistas, que estarão dois no campo, um será levado e deixado o outro, então vai acontecer num momento que não se espera. Queridos, é muito complicado se você não analisar a ótica do texto que está escrito lá, não é? Está escrito que 2 mulheres estarão no campo. Por que 2 mulheres estarão no campo se hoje o campo é totalmente feito por máquinas? O que é que nós estamos vivendo para que 2 mulheres estejam no campo? Não é? Por que 2 homens estariam dormindo na mesma cama? Eles não são homossexuais. Não são. Não é? Porque um é levado. Não é? Então, queridos, é importante que você compreenda um texto tão claro. O que aquela gente está vivendo, o sufoco que eles estão vivendo. Talvez esses 2 estejam ali descansando de vigília, que vai ser necessário em relação a nossas famílias e a tudo mais que nós temos. Não é? É incabível 2 homens estarem na mesma cama, exceto se eles estão numa condição de exaustão total, de pessoas que estão completamente ativas na vigília da sua própria família. Em algum lugar, e enquanto alguém está vigiando, os 2 deitam em um lugar, porque não tem nem 2 camas para que as pessoas possam descansar. Será que nós podemos compreender um pouquinho esse texto à luz das Escrituras? Não é? Olha só, meu querido, minha querida, em 1 Tessalonicenses 2:1 diz o seguinte: irmãos, ao que diz respeito à vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach e a nossa reunião com Ele,
nós vos exortamos que não demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós ter suposto que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não ocorrerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo que é lembrado a Deus em objeto de culto, ao ponto de sentar-se no santuário do próprio Deus, ostentando-se como se fosse ele. Então, queridos, por que ele escreveu isso? Porque na epístola anterior, ele tinha escrito o seguinte, olha só, olha que coisa, o que ele tinha escrito anteriormente. 1 Tessalonicenses 5:1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto para quem está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa como um ladrão, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem nas trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revistamo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então, queridos, ele tinha falado isso, o que o pessoal começou a fazer? Começou a vender os bens, começaram a vender as casas, começaram até a vender a si mesmo como escravos, não é? Falando, não, deixa eu fazer de tudo que eu posso fazer, porque o Senhor está voltando. Então ele escreveu uma segunda carta para Tessalônica, dizendo, para de fazer isso, eu não disse que Yeshua está voltando agora, por causa dessa opressão, dessa perseguição que nós estamos sofrendo. Mas eu estou dizendo para vocês que, olha, eu quero fazer um adendo, não virá a vinda do Senhor sem que antes aconteça a revelação do homem da iniquidade. Queridos, vocês sabem que é o homem da iniquidade? Não é? Não sabe. Eu também não sei. Eu tenho algumas suspeitas com estudos, é claro, que nós temos feito acerca de dinastias reais, acerca de requererem para cada um deles o trono de Davi, não é? Então a gente tem uma base, mas olha, muita gente pensou que era o imperador, não é? Muita gente pensou na época da Segunda Guerra que era Hitler. Muita gente agora pensa muita coisa, mas nós não sabemos, nós não temos uma palavra do Senhor de que aquele é o homem da iniquidade, de que esse é aquele que vai reinar toda a terra. Entende? Olha, queridos, recentemente, olha que situação, em março de 2011, quer dizer, não tão recente, mas foi recente, se você não ouviu, não é? No dia 13, domingo, 12 pessoas se reuniram na casa de Pedro José Dias, 49 anos, em Diadema, na Grande São Paulo, para a última ceia, conforme afirmaram. Eles leram a Bíblia, escreveram recados para os parentes, rasgaram todo o dinheiro, documentos, quebraram instrumentos do demônio, como computador, televisão, preparando-se para o dia seguinte, o dia em que, por volta de 14 horas, provavelmente em algum lugar da rodovia Fernão Dias, Yeshua iria voltar para levá-los. Era o dia do arrebatamento. Queridos, eles foram completamente enganados. Primeiramente, não marque datas para a volta do Senhor Yeshua. Várias seitas fizeram isso, ficaram com carão, não é? Recentemente, aquele Radio, uma seita também, anunciou que era a volta do Senhor Yeshua. E aí o que aconteceu? Não voltou. O líder dessa seita, um senhorzinho de idade, não é? Acabou morrendo de ataque cardíaco, queridos, não é? Acabou se encontrando com Yeshua. Deve ter levado uns bons puxões de orelha, não é? Queridos, qualquer pessoa que chegar para você dando data, não é? Muita expectativa tem em torno do ano 2018, porque o Estado de Israel completa 70 anos. Há muita expectativa sobre isso. Mas, queridos, o Eterno, ele não falou nada até aqui. Ele não tem se manifestado para marcar datas de nada. Ele pede que nós estejamos atentos, que nós estejamos despertos, que nós estejamos prontos para enfrentar o que nós havemos de enfrentar. E o que nós havemos de enfrentar, Céu? Essa é uma parte tão complicada, queridos, mas eu vou ter que ler para vocês, não é? Muita gente pensa que em Apocalipse 7 o que aparece lá são os salvos arrebatados, queridos. Mas não é. Não é.
não são os salvos arrebatados. Eu vou ler para você, leia comigo. Leia disposto a compreender, esvazie-se do velho para encher-se do novo, não é? Apocalipse 7:9, depois dessas coisas, eis que eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestindo de vestiduras brancas e com lulave nas mãos. Aqui nós temos uma data, queridos. A data do lulave é a data que nós fazemos o chacoalho desses elementos. É uma festa bíblica, tá, queridos? Quem fez resgalos conhece as festas bíblicas e sabe porque eles estão com lulave na mão. E é uma tristeza a tradução está somente como palmas, porque palmas é apenas um dos elementos do lulave, não é? E clamaram em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: aleluia, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelo século dos séculos, que assim seja, não é? Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestidura branca, quem são? De onde eles vieram? Olha a pergunta que ele fez, para que ninguém falasse que são os arrebatados, não é? Devia estar. Yohanan, João, responde: Senhor, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes o que vêm da grande tribulação. Queridos, não tem base bíblica nem para essa doutrina que diz que aqui é o arrebatamento, de dizer que ele é pré-tribulacionista. Mas aqui essas pessoas, queridos, eles não foram arrebatados, eles morreram, meus amados, morreram subitamente. Olha, leia o texto bíblico, queridos. Lavaram suas vestiduras, as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele seu tabernáculo. E aí, como é que eles morreram, queridos? Olha, eles passaram fome, jamais terão fome, passaram por sede, nunca mais terão sede, passaram por um problema solar gravíssimo, não cairá mais o sol sobre ele, e passaram por uma coisa que os exterminou, nem ardor algum, seja lá o que for esse ardor, ele pode ser sim a radiação gama, queridos. A radiação gama mata em 24 horas. Pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes de água da vida, e Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima. Esse povo é um povo que chorou muito, viu, queridos? Cadê aquela história do povo próspero, do povo abençoado, do povo... Não, queridos, nós vamos passar por um problema gravíssimo. E esse problema tem a ver com o nosso escudo geomagnético, tem a ver com os problemas climáticos que o planeta já está apresentando devido a isso, não é? Nós temos, como eu já falei para vocês, a anomalia geomagnética do Atlântico Sul, anomalia magnética, perdão, do Atlântico Sul, que é conhecido como AMAS. Procure se informar porque não está chovendo, queridos. Não é possível, por que está chovendo demais no outro lado? O que é que está acontecendo com as nossas vidas? Queridos, como é que o Eufrates vai secar, meus amados? Se não houver uma brutal mudança climática nesse mundo, o Eufrates vai secar, queridos. É o que as escrituras dizem, não é? Céu, como é que você diz que aqui não são arrebatados? Da onde que você tirou que vai morrer essa quantidade de gente, de todas as tribos, línguas e nação? Isso aí é arrebatado. Ah, é, querido meu, querida minha. Então, Zacarias 13:8 diz o seguinte: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados. E morrerão. Mas a terceira parte estará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Senhor, nos ajude a pregar o que é verdadeiro, Senhor, contra toda obra maligna que quer se opor à verdade, Pai. Tirar os teus filhos da verdade, colocá-los como cegos, Pai, diante do que está por vir e que o Senhor já falou. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terça parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela me dirá, o Senhor é meu Deus. Queridos, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o sol apagando, depois ele vai voltar, como diz muitas teorias científicas, quando ele voltar a se acender, seria uma explosão, assim, uma explosão como você quando está ali jogando álcool num lugar e você taca fogo, não é? Eu não sei, mas eu sei que
as obras da terra, tudo que você tem constituído, que você acha de tão precioso, tudo vai ser afetado pelo que está por acontecer. E isso vai acontecer nos céus. Isso vai acontecer nos céus. Nenhum homem vai poder impedir isso. Nenhum homem vai poder impedir isso. Não é? 2/3 da terra morrerão. Isso quer dizer que a cada 3 pessoas, 2 vão morrer. Não é? Nós estamos hoje com 7 bilhões de pessoas no planeta, crescendo, não é, querido? 7 bilhões de pessoas no planeta. Imagine 2/3 de 7 bilhões de pessoas morrerem. Não é? Isso é dramático, não é? É dramático. É como se você visse mais de 4 bilhões de pessoas sendo exterminadas de uma única vez. Eu peço que você possa refletir sobre o que as Escrituras dizem, para que você depois não diga que te enganaram, como muitos vão fazer. Muitos vão dizer que os enganaram, mas não enganaram, queridos. Você não leu. Você não leu. Essas doutrinas pré-tribulacionistas se baseiam num texto terrível que fala o seguinte: o justo é levado antes que vem a calamidade. Sim, querido meu, querida minha, essa levado antes é morrendo, viu, meus amados? Ceifa não é arrebatamento, queridos. Ceifa é morte. Ceifa é cortar. É cortar. Todas as vezes que nós falamos, a vida daquela pessoa foi ceifada. A gente não está dizendo que ele foi arrebatado. Nós dizemos que ele morreu. Eu e você sabemos muito bem o que quer dizer ceifa, mas como a gente não quer sofrer, a gente inventa sobre nós um outro nome, não é? Queridos, no Som do Céu nós temos uma prática no ministério que se tornou o Som do Céu. Nunca foi minha intenção isso. O Senhor conhece minha vida, não é? Por motivos óbvios, vocês compreendem que eu tenho dificuldade de me aproximar das pessoas, abrir minha vida, por motivos evidentes, não é? Então, amados, não é simples. Muitas vezes nós abrimos nossas vidas, nós nos expomos porque amamos e nós podemos levar, sim, uma punhalada nas costas, não é? Então, eu gostaria muito imensamente que você pudesse compreender que existem pessoas muito boas, muito queridas e servos fiéis do Eterno, que você, quando se impede de se aproximar de alguém, também vai impedir de conhecer. Não é? É inevitável que haja os escândalos, queridos, mas ai daquele por meio do qual os escândalos vêm. Não é? Melhor lhe fora que amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço, se lançasse no alto mar. Então, querido meu, querida minha, eu gostaria muito de te convidar a estudar as Escrituras, não é? Todos os lugares, meus amados, sobretudo esse texto que está tão claramente em Tiago, Mateus 24, para que você não seja iludido, porque essas coisas vão acontecer. Elas já estão acontecendo, o meio científico sabe muito bem disso, meu querido, minha querida. Nós estamos vendo coisas absurdas, nós estamos vendo o Google, eu já contei para vocês, Google é El Gog de trás para frente, como está escrito nas Escrituras, não é? Você que fala tanto de Gog, Magog, que ninguém sabe de que terra é, nós sabemos sim, ela é da terra virtual, não é? A Google acabou de comprar Boston Dynamics, não é? Esse vídeo vai para o YouTube também pertence ao Google, né? Não sei quanto tempo fica no ar, mas a gente procura fazer o nosso melhor, não é? Queridos, para que uma companhia de comunicação mundial compra uma empresa que faz robôs, queridos? Robôs que podem ser utilizados na guerra, não é? Para que uma companhia como essa está comprando a maior pesquisa de DNA do mundo? Para que uma companhia como essa está fazendo tantas coisas? Procure saber as 10 últimas companhias que foi adquirida por eles. Eu acredito que você vai entender um pouquinho no tempo que nós estamos situados. Eu acredito que isso seja de fundamental importância para a sua vida, não é? Porque aí as coisas ocorrem ao seu redor e você não vê. Você está tão preocupado, aliás, o mundo te faz preocupar com a conta de luz, a conta de água, com o aluguel, com não sei o que, com não sei o que lá, com brigas na família, uma série de coisas mais, e você não vai ter tempo nem para estudar as Escrituras e nem para vigiar o que ocorre ao seu redor. Céu, o que você me recomenda? Eu te recomendo um texto que me ajuda bastante. Atos 14:8. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, pois quer vivamos, quer morramos, do Senhor nós somos. Querido meu, querida minha, 2/3 da terra vão ser exterminados e sempre a gente ora no Ministério Som do Céu. Comecei falando isso e acabei perdendo numa outra reflexão. Senhor, que eu esteja onde é para estar, com quem é para estar, onde é para estar e como é para estar. Queridos, que você possa aprender essa oração na sua vida. Você vai ver o anúncio dessas coisas.
Eu não queria também estar aqui. Eu tenho filhos meus aqui. Meu esposo está aqui, as pessoas que eu amo estão aqui. Nós estamos lidando com um contexto absurdo do que está por vir. Nós vamos ver terremotos, queridos, nós estamos vendo explosões extraordinárias na parte inferior, porque quando se move, toda essa parte tectônica começa a soltar muito gás. Não é gás butano, mas gás metano. E nós vamos ver muitas explosões, queridos, de gás metano, porque nós estamos com muita coisa se movendo embaixo dos nossos pés. E o meu desejo com essa mensagem, muita gente vai falar assim, eu não consegui dormir, não consegui uma série de mais. Meu querido, minha querida, o que muda? Você saber o que está acontecendo ou você ser ignorante acerca do que está acontecendo ao seu redor? O que muda? Não é? Eu preferia morrer sem saber. Então, fica tranquilo então. Eu gostaria, o Eterno gostaria, porque Ele te deixou escrito uma carta de amor, para que você soubesse o que está acontecendo. Se você tiver estrutura para assistir o curso de Esgalos, aconselho a você que assista a introdução, né? A parte 1 do curso. Não conseguiu assistir a introdução, o céu, não consegui dormir, não consegui. Tem tanta gente tão sensível, queridos, tão sensível a tantas coisas, não é? É impressionante. Eu tenho sensibilidade às questões sobre o amor, sobre sentimentos, mas eu não tenho sensibilidade sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos de ter estrutura para lidar com as questões à nossa frente, a nossa retaguarda e aos nossos lados, sabendo que o Eterno é conosco. Quer vivamos, quer morramos, nós serviremos ao Senhor. Quer vivamos, quer morramos, nós somos dele. Nós nascemos de novo, nós pertencemos a Adonai, vamos ter uma vida reta, não importa o que aconteça conosco, queridos, mas eu sempre vou lutar pela vida, sempre serei uma voz lutando pela vida. Tá bom, meu querido e minha querida? Que você faça dessa mensagem que foi tão difícil de anunciar hoje, com tantos ataques que nós sofremos, mas essa verdade precisava ser anunciada. Baruch Hashem, todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, pelo fato de Ele fortalecer o fraco e defender o oprimido. Eu amo muito você, estude as Escrituras, mas saiba também o que ocorre ao seu redor. Como Yeshua pediu, que você vigiasse e orasse em todo o tempo. Vigiar, se vigia para fora. E Yeshua nos conclama, vigiai e orai para que possais escapar a todas as coisas que têm de acontecer ao mundo e possa se apresentar em pé na presença do Filho do Homem. Querido meu, querida minha, o desejo de Yeshua é que você seja salvo, que você não morra, mas que você viva e você seja instrutor de muitas vidas. Esse é o meu papel na sua vida, em nome de Yeshua Mashiach.